Senhor meu Deus, fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Nós, ó Pai, permitimos, damos abertura para o Senhor, ó Deus, falar conosco. Deus, toda distração, todo impedimento, nós pedimos para que o Senhor tire de nós, ó Pai, que nesse momento, neste ambiente aqui, ó Pai, o Senhor tenha liberdade, ó Pai, e que não só tenha liberdade, como fale aos nossos corações, traga-nos à memória aquilo que a gente precisa, ó Deus, entender, aquilo que a gente precisa mudar, para com que a gente saia daqui diferente da forma com que a gente entrou, certo? É para isso que a gente busca a palavra de orientação, né? Para nós nos transformarmos, né? Darmos um passo adiante. Amém. Sem dúvida nenhuma, é isso que a palavra faz, ela vivifica a gente. Desculpa a minha voz meio fanha, mas sei que isso daí não é impedimento para quando Deus quer falar, amém? Amém. Amém. Vira para a pessoa aí que está do seu lado e fala assim, ó, não vou falar para desligar o celular, fala assim para ela, como anda seu sono, Camila? Como anda seu sono, Gustavo? Pode perguntar aí, bata o papo. Como anda seu sono? Você anda inquieto? É o que a gente pensa, é o que a gente quer. Você tem tido inquietação na hora de descansar? Na hora de tomar as devidas providências do dia a dia? Estou falando porque há umas semanas atrás, eu tive algumas noites mal dormidas. E foi ali que eu tive um concerto muito grande. Foi por conta dessas noites mal dormidas que eu tive um concerto meu com Deus, com oração. Porque eu sempre pendi mais do lado da palavra de Deus, muito mais pro lado leitura. E eu estava fragilizado na minha oração, no meu relacionamento, na minha comunhão com Deus. Deus te acordou então. E Deus me acordou para isso, falou assim, viu? Só fica inquieto quem não ora. Aí foi a primeira coisa que ele falou comigo. Ele falou assim, ó, começa a orar, joelho no chão. Aí você começa a orar e você percebe que as coisas não mudam. E de fato elas não mudam só com oração. Eu vou dar referência bíblica que eu estou falando, então não me julguem antes de eu terminar de dar a orientação bíblica para isso. A oração sozinha, ela não faz nada, na verdade. Ela faz bem para você. É um monólogo, se você for parar para analisá-la friamente. Porque Deus fala com a gente, o que Deus tem para falar para a gente, com a gente está aqui. Ah, mas eu escuto a voz de Deus na minha oração. Não, isso é o Espírito Santo te lembrando da palavra de Deus. É diferente. Mas tudo bem, não vou dizer que você esteja errado. Só que quando você ora, você está pondo para Fora. Você está pondo tudo em cima da mesa, aquilo lá está te incomodando, está te dando ansiedade, está te gerando um desconforto, e você quer aquilo. E a palavra fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes Tornais conhecidos. leva adiante de Deus, faça Ele conhecer tudo o que você está pensando. Não fica orando aquilo que você quer, porque Deus conhece teu coração. Faça isso também, mas lá na palavra está falando assim, ó, torna-se conhecido diante de Deus. Fala o que você está sentindo, fala o que você está pensando, fala a raiva que você está, fala o que você está vendo e achando daquela pessoa para Deus. Porque se você falar para Deus, isso evita de você falar para uma pessoa e isso cria ofensa para ela. Deus quer que Ele está falando assim para você, ó, o que você tem para falar, reclamar, murmurar, criticar, fala para mim. Eu estou afim de escutar isso daí. Com súplica. Ó, quanto mais você estiver pensando naquilo, toda vez que pensar, ora de novo. Lembrou? Ora de novo. Ah, mas vem aquele mesmo sentimento. Você é humano, filho, acorda, você não é Deus, vai vir mesmo. Ora de novo. E ora de novo, e ora de novo, e ora de novo. Não fica nessa, não, Deus já sabe o meu conhecimento. Eu vou encher o saco de Deus, filho. Deus é o mesmo Deus para todo mundo. Ele está o dia inteiro esperando você falar com Ele. Como é que você ousa falar que você está enchendo o saco de Deus? Ele não está ocupado atendendo outra pessoa agora. Ah, não, espera Deus liberar. Pô, não é borracheiro? Tu não respeita borracheiro? Daí você faz fila, né? Lavacar.
Deus está o tempo todo disposto a te ouvir, me ouvir, nos ouvir. E a gente se esquece dessa grande verdade. E aí lá no versículo fala: torne-se conhecidos diante de Deus as coisas que estão te gerando essa aflição, esses momentos, angústias, esses pensamentos e tal, com súplica. O que é? Aquilo que eu acabei de falar. Insista naquilo. Veio, falou. Voltou o pensamento, falou de novo. Vai falando. Vai chegar uma hora que a palavra de Deus fala que a gente traz à memória coisas que nos dão esperança. Vou chegar no final do versículo. Deus abençoe a sua ansiedade. Em nome de Jesus. Chega uma hora que se você... Eu escutei um testemunho uma vez, eu fiz um teste desse de uma moça que vinha aqui nessa reunião aqui, uma corretora que vinha aqui trazia uma moça. Ela tinha um problema, ela precisava de uma resposta de oração. E eu tinha escutado um testemunho de uma vez que uma pessoa chegou para o pastor e falou assim: irmão, o senhor precisa orar para eu receber tal coisa, para eu receber tal bênção. O pastor falou assim: então vamos fazer o seguinte, você vai orar, depois eu oro, mas você vai orar 3 vezes pelo mesmo assunto, na 4ª vez eu vou orar, amém? Ela falou: ah, orou uma vez. Ele falou: não, agora é a segunda. Eu orei de novo. Ela orou de novo. Não, agora só ora a 3ª vez. Ela orou a 3ª vez. Na hora que ela terminou a 3ª oração, ele virou e falou assim: o que eu preciso falar para Deus que você já não tenha falado? Ela falou assim: pois é, nas 3 vezes eu fui falando um pouquinho de cada, eu fui pegando tudo. Ele falou assim: então por que você sai de onde você está, vem aqui achar que eu, por ser pastor, amém que eu sou pastor, mas que fé é essa sua que você tem, que você precisa dos outros para poder falar para Deus o que você está querendo? Para, velho! Se liberta disso! Aí essa moça veio aqui e pediu oração para ele. Eu falei assim: não, eu vou fazer o que o abençoado fez lá. Mas dito e feito, na hora que ela orou as 3ª vezes, eu estava na sala do financeiro. Na hora que ela orou pela 3ª vez, eu falei assim: vai, vamos lá, minha vez de orar. O que eu preciso falar que você não falou? Ela: nada. Muito pelo contrário. Enquanto eu estava orando, eu estava lembrando da palavra, lembrando o que eu preciso fazer. Stefano, eu não estou confiando no poder de Deus. Enquanto orava, Deus fala, Ele te lembra das coisas que Ele falou já aqui. A palavra se renova. Só que o versículo não para por aí. Ele fala para a gente apresentar diante de Deus com súplica, e ele continua falando: mas você pode ter certeza que pode ter distração, mas o que Deus tem para falar, mas não tem, rapaz, que nem que não grave, mas Deus vai continuar falando. Amém? Amém. O versículo não para por aí. Ele fala que a gente tem que orar, apresentar para Deus o que a gente está sentindo, pensando. Aí a gente insiste naquilo, só que ele fala que tem algo, e aí é onde eu gostaria que todo mundo tivesse esse detalhe. Eu estava conversando hoje por um momento ali com a minha mãe, ela falou assim: não, vamos orar, você ora por mim nesse motivo, eu oro por outro. Eu falo assim: vamos ver o seguinte, nós vamos agradecer a Deus. Você vai agradecer a Deus pelo seu motivo que você pediu oração. Vamos supor, não é o caso, vou dar um exemplo fora do que eu e ela nós dividimos ali. O meu problema é de saúde. Eu estou com uma situação que eu estou pedindo para Deus: Deus, eu estou com dor na ponta do pé, no calcanhar, mas eu vim aqui te louvar porque toda a área outra da minha saúde está tudo bem. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que permitiu eu ter essa dor, o Deus pode me curar. O Senhor sabe que eu quero ficar curado no meu calcanhar. Quem que gosta de ter dor no calcanhar? Entende como é o nosso relacionamento com Deus? Oração sem ação de graça e nada é a mesma coisa. Porque eu estou falando tudo para Deus. Só que eu só estou procurando a Deus para reclamar. Ou seja, esse meu filho só me procura para mim. Ele não vem aqui ver o que está acontecendo. A hora que ele começar a enxergar tudo que está sendo feito, toda a parte boa de toda a história, ou daquilo que ele não está precisando, que está tudo bem, daquilo que não tem o menor pedido de oração, que está tudo andando em ordem, a hora que essas coisas começarem a fazer parte dessa nossa conversa, o problema minimiza. Ele começa a ficar uma unha assim. Aquele baita gigante, ele começa a falar assim: rapaz, mas não é tão assim não. Que besteira, né? A gente passa
tantos dias olhando para um problema e a gente não se dá o luxo de passar um dia só olhando para todos os benefícios que Deus tem nos dado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. E é só na hora que você complementa na tua conversa com Deus, que você começa a agradecer, usar essa bênção desse órgão nosso, chamado língua, que lá em Tiago fala que ele é o pequeno e mais determinante órgão do nosso corpo. Ele pode nos afundar como pode nos levantar. Está lá em Tiago, quem tiver curiosidade, leia. Com a ação de graça, entra algo dentro de você que você não vai saber explicar o que é. Acontece uma mudança na tua vida que você não entende o que é. Nem você, muito menos quem está perto de você, consegue entender como você consegue reagir desse jeito, viver desse jeito, em meio a isso, em meio àquilo, em meio àquilo outro, em meio àquilo outro lá. Não se entende, porque não existe explicação para aquilo que Deus faz. Ora, para Deus curar um, ele precisou apenas falar. Com o outro, ele apenas tocou nele. No outro, ele cuspiu no barro para passar no olho. Não se entende, não se explica como Deus faz as coisas. E não tente entender nunca, porque você vai ficar louco. Tentar entender o agir de Deus na sua vida. Apenas entenda algo. Que quando você fala com Deus do que você está precisando, insiste naquilo, mas independentemente disso, a tua conversa com Ele é também para isso, mas é também para falar quem Ele é, reconhecê-lo, agradecer e dar ações de graças. Olha Deus, eu não merecia isso, o Senhor tem me dado, eu não merecia isso, o Senhor tem me dado. Mesmo que eu merecesse, o independente, o Senhor também tem me dado isso, também tem me suprido com isso, isso e aquilo. A palavra promete que existe uma paz que te invade, que ela penetra na tua mente e no teu coração. Graças a Deus pelos helicópteros. Fala, Senhor, é a paz de Deus que excede em todo entendimento, que é algo que eu acabei de falar, que a gente não consegue entender por que ela vem, da onde ela vem e por que eu estou tão tranquilo. Ela guarda, ela blinda a nossa mente, o nosso coração dos ataques. Não significa que você não tenha reações. Ninguém é robô aqui, como eu disse aqui, todo mundo aqui é ser humano, sente as coisas, mas blinda, não te permite ir além, não te permite sair do foco, sair do trilho, não te deixa escorregar, ele te, opa, do mesmo jeito que vem uma informação, daqui 40 minutos, 1 hora, você está aqui de novo. Sabe por quê? Porque essa paz que excede o entendimento de quando você ora, entrega as coisas, continua falando com Deus, mas passa a louvar a Deus por cada situação, aquilo ali te invade, aquilo lá te enche, te toma. E o teu coração, que são as coisas que você sente, e a tua mente, que as coisas que você pensa, nada disso mais importa, porque isso não é mais apto em roubar a tua paz, em te deixar novamente ansioso. Ou não pode se falar que quando você ora e agradece a Deus, a ansiedade é um ciclo vicioso. Termina de uma coisa, começa da outra. Mentira isso. E eu só estou falando isso para fazer a introdução daquele versículo que eu realmente quero falar. Mas eu não poderia falar sobre esse versículo sem justificar o porquê que a gente fica com essa sensação. Por que a gente fica com essa tranquilidade? Essa é a tranquilidade que Isaías teve para poder escrever um versículo aqui, lá no capítulo 64, no versículo 4, que a maioria sabe de cor. Só que não dá para eu explicar o porquê Isaías consegue falar isso sem falar de Filipenses 4 ali. Porque ele já entendia que o relacionamento dele com Deus, embora ele fosse profeta, Deus dava as ordens para ele, mas existia relacionamento, existia reconhecimento de quem Deus era. Aí, só aí, Isaías consegue falar um negócio desse para o povo. Estou falando do Velho Testamento ainda. Nunca ninguém viu, nem ouviu falar de outros deuses além de ti que trabalham em favor daqueles que nele confiam. E tem uma outra tradução que eu gosto, que fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que opera em favor daquele que por ele
Fala mais alto, Dani. Espera. Então, vocês entenderam que eu tive que fazer esse contexto para poder explicar como que Isaías consegue ter a frieza, a abrangência de falar que, olha, nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele... Só que para Deus começar a trabalhar na sua vida, você tem que esperar. E para eu poder esperar nele, eu não consigo chegar a esse ponto de ter essa paz, de ter essa serenidade de conseguir descansar, sem eu ter feito as minhas orações lá atrás e ter passado a usar minha língua para louvar e não a criticar e murmurar o que estava acontecendo comigo. Aí então, por causa disso, a gente traz à memória o que Isaías falou, que nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele... Deus não está trabalhando enquanto você não está entregando. Nem muito menos enquanto você não está agradecendo. Ele está trabalhando na hora que você está esperando. Prova isso. Prova. A palavra de Deus é categórica que fala que aos seus ele dá enquanto eles dormem. Porque a bendita da hora que você dorme não significa que a madrugada é o período do dia que é abençoado. Significa que é a hora que você não está fazendo nada. E é a maior prova de que quando você não está fazendo nada é a hora que Deus está te dando as coisas. Está lá na Bíblia. Fique bravo com a Bíblia, não comigo. Lê lá na Bíblia. Amém? Porque eu entreguei. E todas as vezes que eu lembrava do assunto, eu continuei entregando. O louvor me contaminava, mudou a minha vida. Eu comecei a sentir a tranquilidade, eu passei a esperar em Deus. E nesse momento a palavra me garante que é a hora que Ele trabalha. A teu, a meu, a nosso favor. Só isso. Mas tudo isso é o que a gente é para falar. Falamos sobre Filipenses 4, 6 e depois nós relembramos aquilo que está lá em Isaías 64, 4. Só para nós nunca nos esquecermos de que ao contrário do que o inimigo planta na nossa mente, Deus está trabalhando, Ele está olhando sim, Ele sabe sim cada situação. A grande diferença é que você ainda não está maduro para receber o que Ele tem para te dar, porque você ainda está afoito, fazendo as coisas, vendo se do seu jeito resolve. Porque se resolver do seu jeito, a glória vai para você, Juliana, Stefano. Você resolveu o assunto. E sabe aquele assunto que a gente consegue resolver sem Deus do nosso lado? Nada. Então reconheça logo. Pedro precisou tomar uma chamada grave de Jesus lá em João 21, para ele poder entender na hora que Jesus fazia "Você me ama". Compartilhei essa pregação abençoada da de Renê, meu fofo da internet de agora, que eu escuto por 3 semanas seguidas. Pedro precisou tomar uma lambada de Jesus para falar assim: para de achar que você é perfeito, que tudo acontece com a tua mão. Você acabou de ver há horas atrás que você tentou pescar a madrugada inteira e eu só falei eu não falei por 5 segundos, você foi lá e viu que 153 peixes você pescou. E sabe a grande diferença dessa sua pesca, da mesma pesca lá atrás que quando eu falei que você ia pescar homem, que eu te permiti também pegar muito peixe? Que quando você tentou agora pegar peixe por tua conta, e já sabendo o que você tinha que fazer, que era entregar para mim, me seguir, eu falei para você que eu ia te dar tudo, pô. A diferença é que agora eu sou tão amoroso com você, para te provar que você sozinho não faz nada e que comigo você tem muito acima do que você estava esperando, que até o zelo, até o detalhe de não permitir com que sua rede rompesse, eu cuidei. Porque na primeira vez rompeu. Está lá na Bíblia, e a palavra de Deus faz questão de grifar, de falar sobre esse detalhe. O tamanho do zelo. Ele não só te dá o milagre, ele não só te dá muito a mais daquilo que você está esperando, como ele te dá meios de você administrar isso ainda também. Olha que presente. E ele tentando passar a madrugada inteira dele sozinho, pelo simples fato de querer fazer as coisas com o punho próprio e não esperar Deus ajudar. Glória a Deus. Depois a gente separa o tema aí certinho para essa mensagem. Pode desligar, não.